em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bom. Muito bom a gente poder estar mais uma vez juntos aqui e a gente poder também já fazendo uma recapitulação rápida, né? Cada vez mais rápido a gente vai recapitulando. Nós finalizamos, né, na semana passada o capítulo 2, né? O infindável capítulo 2 de Filipenses, né? Parece que não ia terminar nunca, mas estava tão gostoso, pelo menos para mim, tanto aprendizado, tanta coisa, né? Ali naquele capítulo 2, né? Que finalizou ali com a vida de Timóteo, aquele que anima, e a vida de Epafrodito, né? Aquele que é um companheiro de lutas, né? Aquele que passou por uma enfermidade quase de morte ali, mas ficou ali. Mesmo que tivesse que sofrer com a própria vida, ele estava sofrendo por uma causa que valia a pena. Então, o capítulo 2 fechou mesmo com chave de ouro mesmo, trabalhamos ali os sofrimentos de Jesus na carne, né? Temos o mesmo sentimento que houve nele, trabalhamos ali o temor, o tremor, trabalhamos ali, né, o cuidado com as murmurações e as contendas, né? Lembram disso? Fazendo uma memória aí daquilo que a gente viveu. Então, todas essas coisas foi uma passagem, né, do capítulo 2. E o capítulo 1, né, todo esse livro falando e tendo em mente a alegria, né? Mas no capítulo 1 a gente viu ali, frisou muito o versículo 6, que é aquele que começou uma boa obra em vocês, na igreja. Ele é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então, nós estamos falando aí de um desenvolvimento, nós estamos falando aí de uma caminhada gradativa, né? De um amadurecimento, né? De uma visão, aprendendo as coisas e crescendo na salvação. E é importante frisar esse texto, né? Que é em vocês. Às vezes a gente lê esse texto pensando individualmente, aquele que começou uma boa obra em mim, né? Ele é fiel para completar. Não deixa de ser verdade, também é uma verdade. Ele começou uma obra individual nas nossas vidas, né? Na vida do homem. Mas aqui, essa carta ela é escrita para uma igreja, não é para uma individualidade, como foi para Timóteo, como foi para Tito, né? É uma carta escrita para a igreja mesmo, né? Então, aquilo que ele começou em vocês, na comunhão, ele é fiel para ir aperfeiçoando isso, né? Então, essa obra aí. E hoje nós vamos entrar no capítulo 3, que também está um capítulo assim que já é uma redundância falar, né? Mas tem sido maravilhoso, tem sido muito edificante para a minha vida e espero que para a vida de vocês também. Tenho ouvido alguns testemunhos, né, de vocês que tem sido muito bom. Alguns ficam discutindo um pouco mais, né, me chamam durante a semana para conversar, para saber, para perguntar melhor, e tem sido muito bom a gente poder estar discutindo as coisas concernentes ao reino de Deus, da palavra dele. Queridos, então hoje nós vamos entrar no capítulo 3. Vamos ler o capítulo 3. Eu acredito que eu dividi aqui em duas partes. Eu acredito que nós conseguiremos, nessa semana e na semana que vem, finalizar para entrar no capítulo derradeiro desse livro, que é o capítulo 4. Então, hoje nós vamos ler ali até o versículo 11, no capítulo 3, do 1 ao 11, e na semana que vem nós fizemos do 12 ao 21 e finalizamos, acredito eu, esse capítulo 3, tá bom? Então vamos acompanhar aí juntos a leitura desse texto. Aqui tem um subtítulo, né, deixa eu ver nas outras Bíblias que eu tenho aqui. Tem um subtítulo aqui que diz assim, a alegria cristã. Então, essa questão da alegria que a gente tem trabalhado muito, né? Então, finalizando ali para pegar esse gancho da finalização do 2, ele está falando de Epafrodito, que Epafrodito vai ir agora visitar eles, depois de ele ter tido essa experiência de quase morte,
E aí a recomendação é para que recebam em honra homens como ele. Então, esses homens, né, que dão a vida pelo evangelho, esses homens que vivem mesmo a integralidade do reino de Deus, eles têm que ser recebidos em honra pela vida da igreja, né? Então, a igreja reconhece a vida desses homens e recebe em honra, em gratidão, né? Naquilo que eles podem significar como instrução, como ensino, como referências, né? De um modo geral. E depois disso, começa agora o capítulo 3 dizendo assim: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos muito, muita alegria. Já começa aqui muita alegria. Alegria aonde? Alegria com uma promoção que teve, alegria com um elogio que recebeu, alegria com algum sucesso. Não, diz que é uma alegria no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço, não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, dos hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha só dar uma paradinha aqui para a gente vai lendo, às vezes, na corrida, assim, e não presta atenção em algumas coisas, só para prestar atenção o porquê que ele renunciou, qual era o motivo que ele estava renunciando. Então, diz aqui que ele estava renunciando pela excelência do conhecimento. Então, grava bem essa palavra aí. Ele renunciou a isso pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Presta atenção nisso também. Conformando-me com ele, com Jesus, na sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Até aí. Graças a Deus. Queridos, então vamos começar ali naquela alegria no Senhor. Então ele diz: alegrai-vos. Quanto ao mais, alegrai-vos agora no Senhor. Então tu imagina, né? Que coisa mais séria isso, ele preso, ele ali tecnicamente, aparentemente, numa situação muito desfavorável. E aí tu imagina uma pessoa numa situação desfavorável dizer para os outros: alegrai-vos, regozijem-se no Senhor. Entenda, é como se ele dissesse: entendam que é o Senhor. É como se Paulo não desse espaço para haver murmuração. É como se Paulo não desse espaço para que a justiça própria humana aparecesse nesse momento. Porque se nós avaliássemos as coisas que estavam acontecendo de uma forma humana,
nós rapidamente encontraríamos ali uma injustiça. Porque Paulo estava preso por pregar a verdade, por anunciar um testemunho de uma transformação que aconteceu na vida dele. Era isso que ele estava anunciando e é isso que nós anunciamos. Nós anunciamos um testemunho de transformação, de entendimento. Então, não é razoável, não é aceitável que uma pessoa que agora foi encontrada por Deus, foi amada por Deus e foi transformada pelo poder do Evangelho, venha ganhar como recompensa a prisão. Então, aquele que espiritualmente ganhou a liberdade, saiu do cativeiro, agora, humanamente, ele vai para uma prisão. Homens restringem a sua liberdade. Então, parece que Paulo está dizendo assim, olha, não, cuidado, vamos guardar, eu quero liberar uma palavra de alegria, uma palavra de regozijo pelo propósito de Deus, ainda que ele seja incompreensível humanamente. Mas há propósito nessas coisas. Perceba, é como se ele dissesse assim, perceba que eu estou animado, perceba que eu estou alegre aqui. E é essa alegria que eu quero transmitir para vocês. Eu não quero ser visto aqui como alguém vitimizado por um processo de injustiça. Eu quero que vocês enxerguem na minha vida um cumpridor de um propósito eterno. Alegrai-vos de sobremaneira no Senhor, no propósito que ele tem com essas coisas. E aí, depois disso, ele fala assim, e aí vem a parte da repetição, né? Que eu quero que tu já anote aí. Essa repetição, ele diz, olha, e eu não me aborreço, eu me alegro também aqui de repetir as mesmas coisas, de falar várias vezes as mesmas coisas, porque isso de falar as mesmas coisas, que é escrevendo, né, no caso dele, é segurança para vocês. E aqui que eu quero que a gente possa trabalhar um pouquinho essa repetitividade, essa repetição. O que é essa repetição? Essa repetição está ligado com paternidade. A paternidade, que está também na maternidade, né? Estou falando na responsabilidade de educar, na responsabilidade de acompanhar um desenvolvimento, né? Atuando. Não acompanhar um desenvolvimento de forma passiva, mas de forma proativa, atuando. Né? E como que nós atuamos? Ensinando. É assim que nós atuamos. Ensinando. Ensinando teoricamente, conversando, apontando, ensinando também na prática, fazendo com que a pessoa exercite e sendo, sobretudo, um modelo, uma referência. Aí completa esse sistema de ensino para que haja o desenvolvimento dessa criança que nasceu de novo, né? Então, ele está dizendo, eu não me canso de repetir. Então, uma das características de um cristão é ele não cansar de repetir. Ele vai falando as mesmas coisas, ele repete as mesmas coisas. Essa repetição, ela é uma marca nesse entendimento. Ela é uma marca nessa compreensão, porque tu repete até marcar. Né? Daqui a pouco chega e marca. E aquilo marca nesse discípulo que ele começa agora a pronunciar, a projetar esse entendimento muito bem marcado nele. E prestem atenção que esse que está falando, que está repetindo, o que está acontecendo na vida dele? Está gerando cada vez mais convicção. Então, essa impressão, esse selo, essa marca espiritual, ela vai se dando ela vai se dando de forma cada vez mais incisiva. Essa impressão, esse selo, essa marca na convicção de entendimento vai ficando cada vez mais forte para aquele que está falando e repetindo. Amém, queridos? Então, isso vai também, essa marca, né? Escreve aí essa marca no entendimento, que vai ser essa convicção,
que essa figura de paternidade, maternidade, né, responsabilidade, essa repetição vai precisar exigir um sentimento, né? Qual é o sentimento do espírito na vida desse que não se cansa de repetir? Ele tem paciência. Então escreve aí que ele tem paciência. Nós precisamos ser muito pacientes. Nós precisamos ganhar essa qualidade que é um fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5. Paciência, longanimidade. O que é longanimidade? É um ânimo longo, é ficar animado muito tempo. Esse ânimo, com longevidade de tempo. Ficar animado muito tempo. Então, isso é uma marca dessa paciência também, daquele que não se cansa de repetir. Esse não se cansar de repetir, que é essa paciência, essa tolerância, essa perseverança, essa longanimidade, ela também ela vem junto com uma ausência uma ausência de um retorno imediato. Às vezes, quando a gente tem como objetivo um retorno imediato, a gente já não está tendo essas características, que é uma característica do amor. Essa repetição, essa insistência, essa perseverança, essa paciência, essa tolerância, esse ânimo longo, esse ânimo alongado, essa longanimidade. Isso é uma característica. Então, isso é gente que não está fazendo isso pelo resultado. Por quê? Porque ele sabe que, na origem, isso está gerando nele uma marca cada vez mais visível ou mais compreensível, como é uma marca espiritual, né? Uma marca no entendimento, uma marca na mente. Então, aquilo fica cada vez mais compreensível. Então, ele não tem uma necessidade de um resultado imediato. Ele não tem essa necessidade. Então, ele vai, ele insiste, olha, eu não me canso, vou de novo e falo de novo. Então, isso são coisas que a gente precisa ter muito claro nessa característica, nesse que ensina, né? Ele não se cansa, ele não, já te falei várias vezes, pô, já cansei de falar. Não, ele não se cansa de repetir. Ele vai falando, ele vai falando. Ele vai dizendo, porque ele sabe que aquilo que ele dá, as palavras que ele está pronunciando, aquilo é uma marca, aquilo está marcando. Aquilo está marcando a vida dele e também pode ser que esteja marcando a vida desses ouvintes também. Amém, queridos? Então, essa é a primeira parte que a gente vai considerar. O segundo ponto agora que vem, aí ele traz uma orientação de cuidado, né? Uma orientação de cuidado. Ele diz, olha, cuidado, guardem ele fala cães, fala dos maus obreiros e fala da falsa circuncisão. Então, ele diz, cuidado dos cães, cuidado, guardai-vos, acautelai-vos, tenham muito cuidado com os maus obreiros e a falsa circuncisão. Então, agora ele vai começar um trabalho agora de ensino para falar e evidenciar essa marca do Evangelho. Ele vai fazer um paralelo analógico com a circuncisão, que é uma marca no corpo. O que é a circuncisão? A circuncisão foi uma orientação de Deus para que os hebreus, lá aqueles que saíram do Egito, aqueles lá antigos lá, tivessem uma marca no corpo, na sua intimidade, que era o homem. No 8º dia, ele tinha que ser circuncidado, ele tinha que ter um corte ali, havia uma incisão ali, com um objeto cortante, com uma faca, com uma lâmina que pudesse dar um corte ali no prepúcio do órgão genital masculino. Então, essa criança e menino ali, ao 8º dia, ele era marcado na sua intimidade. Então, aquilo era uma figura, né, de um povo marcado, de um povo cuidado por Deus.
de um povo que era diferente, de um povo que... Lembram lá, lá em 1 Samuel 17, quando Davi ali vai sendo despertado para lutar com o gigante Golias, quando ele ouve, ele diz assim, o que esse incircunciso está falando dos exércitos do Senhor? Então ele está dizendo, pô, esse homem não é marcado por Deus, esse homem não tem marca na vida dele nenhuma. Então como é que ele, sem ter essa marca, sem ser um escolhido, ele pode estar falando dessa maneira aí, dessas pessoas que são marcadas e que são escolhidas? Isso não está bem. Então essa marca, né, é o que era algo muito valorizado pelos judeus, porque acabava dando para eles ali uma legalidade, uma validação na vida espiritual deles. Então, esses homens que eram marcados, é como se dissesse assim, ó, esse povo aí é um povo espiritual. Esse é um povo que tem relacionamento com Deus. Esse é um povo que foi escolhido por Deus. Mas agora, com a vinda de Jesus, essa marca, ela não está mais no corpo. Essa marca é uma marca espiritual, é uma marca de comportamento. Agora não é mais aqueles que receberam essa graça pelo nascimento, por ter nascido numa família hebraica, ou numa família de judeus, e que se tornava agora um homem espiritual pela lei. Porque agora estava debaixo da lei de Deus, que Deus tinha dado. Agora, com Jesus, isso se expandiu. Agora haveria uma marca pela fé. Uma marca em homens que demonstrariam um comportamento diferente. Porque eles seriam marcados agora no coração, marcados lá na intimidade, na maior intimidade ainda do que o órgão genital masculino. Uma intimidade que penetra o corpo e chega lá na alma, e chega lá no espírito, nas intenções do coração. É ali a nossa marca agora. Nas intenções do coração. Não mas uma marca aparente, de origem. Ela se torna aparente no propósito, porque o propósito é que esse marcado no coração seja a imagem segundo a semelhança de Deus. Como igreja, na comunhão, para que as pessoas vejam agora essa marca de outra forma. Que elas se sintam também com possibilidade de serem marcadas também, mesmo sem ter nascido numa família de judeus, numa família de hebreus. Agora abrir uma possibilidade e para que se pudesse visualizar agora de uma forma espiritual. Pela fé se visualiza agora esses que vão sendo marcados por Deus, pela palavra. Nós vamos visualizando arrependimento, vamos visualizando comportamentos totalmente diferentes dos que não são marcados. E muitos desses que são marcados, por isso que ele fala cães, fala maus obreiros, porque é gente que está aparentemente trabalhando ali, e fala de falsa circuncisão. Então, tem gente, o que ele está querendo dizer? Que tem gente marcada no corpo e que não vai estar marcada no coração. E aí ele traz o exemplo dele mesmo. Ele diz, olha, se alguém pudesse se gloriar nessa marca da circuncisão, se alguém pudesse se gloriar naquilo que ele fazia para merecer, seria eu. Então, nós estamos falando aí, anota aí, meritocracia. A circuncisão, ela vai apontar para a meritocracia, ou seja, fazer para merecer. É isso que o diabo diz para a gente. Faz as coisas, me adora aqui, te ajoelha aqui, que tu pode ganhar várias coisas. Fazer para merecer. E não ser para fazer. Porque eu sou marcado, acontecem boas obras agora, a partir da minha vida. Então, cai por terra agora todo o currículo
tudo aquilo que tu possa trazer de coisas que tu fez. Olha, eu me capacitei, eu fiz isso, eu já fiz muitas coisas, eu já preguei boas pregações, eu já trabalhei em várias igrejas, eu já fui uma pessoa boa, eu já dei muita oferta, eu já abençoei muita gente. Isso aí tudo cai por terra agora, porque não há mérito agora em mais nada. Se todas essas coisas que nós fizemos não foi movidos pela fé, movidos pela circuncisão no coração, são obras mortas. São obras que não têm valor nenhum. São obras que não justificam. Porque a justificação ela vem pela graça. Mas depois, num segundo momento, essa graça gera fé e a fé gera obras, boas obras, dentro de um propósito. Então, essa meritocracia, ele está dizendo, se alguém poderia aqui dar um carteiraço para falar de circuncisão, sou eu. Porque ele começa aí uma linhagem, ele diz assim, ó, eu, por exemplo, eu sou, o que ele diz ali? Da linhagem dos hebreus. Ele diz no início, fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem dos hebreus, da tribo de Benjamim. Então, ele vai se colocando como um currículo. Aquele currículo que daria para ele legitimidade, como aquele que poderia ser visto e poderia dizer, olha, eu sou um homem espiritual, eu sou um homem que tem relacionamento com Deus, porque olha aqui o meu currículo de feitos, eu mereço. Deus está comigo, porque eu nasci na tribo de Benjamim, fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem dos hebreus. E em relação ao cuidado, à lei, eu sou fariseu. Fariseu era um dos partidos religiosos, uma das denominações, digamos assim, daquela época, que tinha como característica principal o zelo com a lei. Tinha um zelo muito. Os fariseus eram muito bem conceituados naquele mundo antigo, tanto dentro dos judeus quanto dentro do Império Romano. Tanto no mundo teológico, religioso, quanto no mundo civil. Eram muito bem conceituados. Eles diziam, eu era um fariseu, então eu não só fui circuncidado ao 8º dia, não só sou da linhagem dos hebreus, não só sou da tribo de Benjamim, como também sou um fariseu. Em relação à lei, eu sou zeloso. E aí ele vai adiante, em relação a esse zelo que ele tem, a esse cuidado que ele tem, ele era um perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, eu também persegui a igreja. Por quê? Porque esse era um comando que se tinha dentro desse partido farisaico. E ele cumpria obedientemente essa perseguição na igreja. Então, eu tinha todos os pré-requisitos, eu tinha todo o currículo para poder merecer o cuidado de Deus na justiça humana. Amém, queridos? Então, nós precisamos aprender que o reino de Deus, ele não é meritocrata, ele não é por meritocracia. A salvação, ela é pela graça, através da fé. Não é dom de homens. É algo de Deus. É privilégio de Deus. Por isso que nós louvamos a Deus aqui nessa noite. Por isso que nós louvamos a Deus todos os dias. Porque nós somos marcados no coração. Tu foi marcado no coração sem ter nenhum mérito. É o cuidado, é o amor de Deus que te levanta, não para te proteger, não para te beneficiar, mas para te dar a responsabilidade de poder ser luzeiro, de poder ser expressão de Deus aqui na terra. Como igreja, como noiva do Cordeiro, como corpo bem ajustado. Então ele está dizendo, olha, eu poderia, mas eu saí desse engano de achar, porque isso é um engano teológico, queridos. Isso são pessoas que acham que porque estão fazendo as coisas certas, tem que prosperar, tem que ter dinheiro, tem que ter bom emprego, tem que ter boa família, tem que ter bons filhos, tem que ter bom, porque ele faz as coisas, então ele tem que merecer coisas boas. Isso é um equívoco muito grave e muito recorrente no entendimento do homem.
Por isso que nós nos frustramos muito quando nós temos essa linha de entendimento, porque a gente vai ver muita gente não fazendo as coisas como tem que ser feitas e prosperando. E, por outro lado, nós vamos ver muita gente aparentemente não dando certo e tem uma circuncisão no coração. Então, é isso que ele está falando. E aí ele diz assim, bom, agora vai começar, vou mostrar como é que é essa marca, como é que é a circuncisão. Então ele diz assim, escreve aí, nós somos a circuncisão. E esse nós é muito importante porque ele está falando de novo coletivamente, ele está falando da igreja. Nós somos a circuncisão. Vocês precisam nos enxergar como essa marca. Vocês têm que enxergar que nós somos marcados, vocês têm que enxergar que nós somos diferentes, vocês precisam perceber no coração, no discernimento de espírito, porque ele diz assim, ó, nós somos a circuncisão que servimos a Deus em espírito. Então vocês têm que perceber no espírito, pela fé, vocês têm que perceber que nós somos esses que não confiam na carne. Então, somos a circuncisão, no sentido de somos, quando ele fala em outra carta, ele diz, nós somos não, vocês são as cartas vivas de Deus. Nós somos testemunhas do que Deus está fazendo. Somos testemunhas, então nós somos. Por quê? Porque nós servimos a Deus em espírito, nós não servimos mais como aqueles que querem mostrar para poder ter algum tipo de mérito naquilo que possa haver como ganho. É assim que o homem anda, queridos. O homem anda querendo ganhos pelas marcas que ele vai apresentando, as circuncisões que ele vai apresentando. Ele vai ambicionando ganhos, ambicionando reconhecimento dos outros, ambicionando ali olhares, ambicionando ali. Às vezes ele está ambicionando até um olhar de Deus, porque ele não confia em espírito, ele confia na carne ainda. Então ele está achando que ele precisa fazer alguma coisa para que Deus tenha um olhar diferente para ele. É gente que confia na carne, e a carne para nada se aproveita. É gente que confia no seu braço. Lá em Jeremias, no capítulo 17, diz que maldito é o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço. Muitas vezes as pessoas pensam nesse texto aí, pensando que quando tu é traído por alguém, né, aí as pessoas dizem, maldito o homem confia no homem, não podia confiar. Não é isso que o texto está falando originalmente. Ele está falando que tu não pode confiar em ti mesmo, que eu não posso confiar em mim mesmo, que eu tenho uma tendência de confiar na minha carne, nos meus recursos, para poder gerar marcas de circuncisão, que possa ser vista por todos, para que eu possa alcançar algum tipo de benefício. E a Bíblia diz ali em Jeremias que eu estou amaldiçoando a minha vida. Eu estou amaldiçoando a minha caminhada. Ou seja, eu estou saindo do caminho das boas obras do Senhor e estou trazendo para um caminho da falsa circuncisão, o caminho dos cães. O que são os cães? O que são os cães? Os cães, eles agem, eles atuam, eles vivem por meritocracia. Eles aprendem rapidamente, instintivamente, intuitivamente, o que o dono deles quer que eles façam para que eles tenham comida, para que eles sejam cuidados. Os cães atuam meritocraticamente. Então, tu quer ensinar um cachorro, fala para ele fazer alguma coisa, dá um presente para ele, dá um biscoito para ele, dá alguma coisa, ele vai atuar. Agora, tu quer ver ele ficar desapontado, tu quer ver ele ficar triste, tu quer ver ele arrancar o teu braço, tu deixa uma semana ele sem comer. E vai lá fazer carinho nele. Ou ele morreu sozinho, de depressão, ou ele vai ser agressivo. Tu está entendendo o que nós estamos falando? Como é que nós ficamos como cães, como maus obreiros e como
aqueles que se circuncidam falsamente. É para se acautelar de gente assim. A gente conhece gente assim, a gente anda com gente assim, às vezes nós somos assim. Em nome de Jesus. E aí ele entra agora no momento que ele vai falando das perdas, né? Então ele vai dizendo, olha, isso tudo aí que eu tenho, todo esse vasto currículo que eu tenho, que poderia, quem sabe, algum dia eu usei ele como expressão, como cartão de visita nas relações, isso tudo eu resolvi perder, eu resolvi jogar fora. Isso tudo eu não quis ter, porque eu percebi. Não é que ele jogou fora, querido, porque, para ficar mais bonito, que daí eu não tenho nada, eu vou andar com chinelo de dedo, eu vou andar aí agora para todo mundo ver que eu não. Não, ele está dizendo que isso prejudicava o meu desejo que eu tenho na minha vida, que é o conhecimento de Cristo Jesus. Estas coisas todas que eu acumulei, essas coisas todas que eu trazia como segurança para mim, estavam prejudicando o meu desenvolvimento em conhecer o meu Senhor. Eu percebi isso, eu não fiz isso para querer ser o bonzinho que bota tudo fora. Eu percebi espiritualmente que essas perdas eram necessárias. Percebi que isso aí estava sendo impedimento para que eu entendesse algumas coisas de uma forma mais clara, para que eu tivesse acesso à revelação, para que eu pudesse ter uma compreensão tamanha a ponto de eu me tornar um Cristo. Essas coisas estavam trazendo impedimento, estavam trazendo conflito para que eu pudesse me desenvolver, para que eu pudesse evoluir. E aí eu quero que a gente... Eu quero ler contigo, tu não precisa abrir ali em Mateus 16. Já estou aberto aqui. Eu vou ler aqui Mateus 16, a partir do versículo 24 até o 27. Anota aí, depois tu revisa. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Boas obras. Paulo está dizendo, eu percebi no desenvolvimento da minha fé, na minha relação com Deus, através da caminhada com os irmãos, eu percebi que tinha coisas que eu precisava perder. Ele diz ali, eu tenho isso como refúgio. Algumas versões falam, tenho isso como esterco. Isso não tem valor, o esterco, como seja, olha, eu dei isso aí para que haja crescimento, para que haja esterco, como pensando nele como só serve para poder adubar alguma coisa, para poder... Então, isso aí só saiu como coisa que não tem valor nele mesmo. Porque, na verdade, ele está usando isso até agora, tudo isso que ele conquistou, para gerar um testemunho. Não? Então, ele está adubando as vidas, está adubando com o testemunho dele. Né? Então, a tua vida, tu abre mão dela, mas ela serve como adubo, né? Ela é um testemunho. Mas tu não vive mais com ela. E aqui vem o princípio da desvinculação. Coisas que nós precisamos perder, que nós precisamos desvincular, que são usadas por nós, pela nossa alma, elas são usadas, coisas que nos agradam, coisas que nós gostamos, coisas que nós temos afeto por elas, que nós temos, às vezes, até orgulho de ter, mas que nós, em algum momento da caminhada, vamos precisar abrir mão.
dessas coisas. O Espírito vai começar a mostrar para a gente como mostrou para Paulo. Precisa abrir mão disso. Porque quem são os cães, quem são os maus obreiros e quem são os falsos circuncidados? Aqueles que não abrem mão. Aqueles que não conseguem abrir mão, aqueles que querem fazer com que isso que eles têm tenha uma validação, fazem força para isso. Por não conseguir deixar aquilo como esterco, deixar aquilo como adubo, deixar aquilo como refúgio, deixar aquelas coisas, perder aquelas coisas, porque aquilo se tornou tão importante para eles que eles não conseguem. Então vai tentando, com a força do braço deles, amaldiçoando a vida deles e tentando validar. Isso é importante, isso é muito bom, isso aqui vale a pena, isso aqui eu não posso perder, isso aqui, sabe a história daquele jovem rico? Vocês lembram lá em Lucas 18? Não, isso eu não posso perder, isso aqui eu não posso abrir mão. Mas nós somos aqueles que abrem mão. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. É isso que nós queremos. Um conhecimento excelente, pleno, que não haja outra coisa, não haja outro motivo na nossa vida. Em nome de Jesus. E no final, né, nesse ambiente de querer esse conhecimento, ele fala a respeito de desejo conhecê-lo e o poder da ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Então, o que ele está falando? Que esse conhecimento, esse conhecer, não como aquele que conhece informação, a gente fala muito nisso, né? Não como aquele que adquire informação, mas como aquele que se torna. Eu conheço porque eu sou, me tornei. Então, isso foi um conhecer de intimidade. Sabe que o conhecer, né, ele tem uma conotação muito importante, porque muitas vezes, biblicamente, esse verbo conhecer, ele dizia respeito à intimidade. Então, diz, e aí José não conhecia ainda Maria. Então, aí Abraão conheceu Sara, que queria dizer que eles tiveram relação íntima. Então, é um conhecimento de intimidade. Sabe aquela chegada no céu que diz, aí vão vir aqui, e aí vão dizer que pregaram, que expulsaram demônios em meu nome, e eu vou dizer, não vos conheço. Vocês não tiveram intimidade real comigo. Vocês não tiveram intimidade real comigo, não adianta querer falar de circuncisão, querer mostrar marcas, não adianta. Eu não conheço. Eu não me reconheço em vocês, nós não nos tornamos. Então, é esse conhecimento. Por isso que é comunhão nos sofrimentos. Porque as perdas, o abrir mão, a desvinculação é sofrimento. É morte, queridos. É sentimento de morte. Por isso que isso tem que ser a partir de convicção. Não me canso de repetir. Tem que ser convicção para poder viver esse sofrimento voluntariamente. Aleluia, que forte isso. Que forte isso. Para poder entender que essa morte é para que a gente viva a ressurreição. E aí ele diz, conformando-me com ele na sua morte. Conformando-me com ele é o mesmo verbo também grego que está lá em Romanos 12, 2, que diz, não vos conformeis com esse mundo, não tomem a forma, não se amoldem. Então ele está dizendo aqui, conformando-me, tomando a forma, me amoldando com ele na sua morte, para que eu alcance a ressurreição dentre os mortos. A gente não vai mais ter medo da morte. O verdadeiro amor vai lançar fora todo o medo da morte. Qualquer tipo de morte. Qualquer tipo de perda. Qualquer tipo de trauma.
qualquer tipo de tragédia, qualquer tipo de avaria, porque nós vamos estar certos que nós estamos tomando uma forma, perdendo a nossa forma, que é a forma do mundo, e tomando uma forma do Cristo, me conformando com Ele na sua morte, a comunhão nos sofrimentos e tomando forma na morte. Aleluia. Para ter o conhecimento pleno de tudo que Ele é. E nos tornar aqui como Ele foi. Aquele que diz estar nele também tem que andar como Ele andou. Então era até aqui que eu queria ir, queridos, com vocês. Era até esse momento aqui que eu queria chegar com vocês. O momento do conhecimento íntimo, o momento da ressurreição e o momento dessa forma tomada. Tu sabe por que a gente se transforma no entendimento? Renovação na transformação é para tomar a forma dele, ter a forma dele. E abrir mão desses outros formatos que nós vamos tomando, que vai nos deformando. E a gente quer viver agora a nossa parte da forma dele na comunhão. Por isso que a comunhão é uma multiforma. São várias formas, são vários. Tu precisa encontrar a tua forma. Eu preciso encontrar a minha forma. E nós precisamos encontrar essas várias formas bem definidas, com identidades bem definidas que se encontram. E que é o Cristo caminhando na terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós sejamos auxiliados a isso, irmãos. Não nos cansar de repetir as mesmas coisas. Eu não quero me cansar. Às vezes até a sensação que eu tenho é que eu só repito as mesmas coisas. Mas aí quando eu leio esse texto, eu me animo. Eu digo, mas eu não vou me cansar de repetir, porque isso vai gerando uma convicção em mim, vai gerando uma identidade em mim e naqueles também que me ouvem. Não te cansa de falar, não te cansa de ensinar, não te cansa de ouvir também. Amém, queridos? Não te cansa de ouvir. Até, inclusive, seja mais dedicado para ouvir. Mas também não deixa de falar, depois de ouvir. Em nome de Jesus. E não tem mérito em nada, não tem mérito. O reino de Deus não é um reino de justiça. A justiça humana é meritocrata, é meritocracia. A justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus é a partir daquilo que ele pensou, pensamentos que são superiores aos nossos pensamentos. Para a gente poder viver mesmo essas perdas, que são mortes, para ter essa forma com ele na morte e poder viver a ressurreição em todas as áreas da nossa vida. A ressurreição em todas as áreas da nossa vida até o final. Por isso que ele diz, quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, viva a sua morte, viva as suas desvinculações, viva as suas perdas com confiança, encontre a sua cruz, encontre a sua morte e siga-me. Porque no final eu vou recompensar gente que vai andar em boas obras. Amém, queridos? Foi feito para essas boas obras, as obras daquele que é bom. Em nome de Jesus. Eu queria orar contigo agora. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos por essa noite. Nós te louvamos por esse momento que tu nos deu. Nós nos encontramos aqui mesmo para ouvir a tua palavra, Senhor, para nos alimentar do teu alimento, da tua carne, da tua vida, que nos ensina e que nos transforma, Senhor. Não nos deixa cansados de ouvir repetições e não nos deixa cansar de repetir também, porque isso é bom, isso faz bem e nos ajuda a guardar o nosso coração, Pai, dos cães, dos maus obreiros e dessa circuncisão que é falsa. A tua circuncisão é no coração, como tu falou com Saulo, tu marcou ele no coração e ele se tornou Paulo. Nós também estamos sendo marcados no nosso coração e a nossa vida está se transformando. A nossa história está se transformando. A história de cada um dos meus irmãos está se transformando. E eles vão conseguir, Senhor, a partir do momento que eles forem amadurecendo na fé
eles vão conseguir abrir mão de coisas que eles imaginam que não iriam conseguir. Como nós temos esse testemunho de Paulo, Senhor. Porque nós queremos viver conforme a forma de Cristo Jesus, na morte, comungar dos seus sofrimentos. Quando a gente estiver passando algum sofrimento, Senhor, alguma dor, algum desafio, que a gente possa saber que ali nós estamos comungando, nós estamos repartindo agora com a vida de Jesus Cristo. Para que a gente possa viver essa ressurreição, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelos meus irmãos. Visita o desafio de cada um deles, Pai. Visita o desafio de cada um deles. E sela, Pai, bota essa marca no coração. A marca não é mais visível, Senhor. Não é uma marca que é falada, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, eu tenho esse currículo, eu tenho esse dom. Não é mais assim, a marca é no coração. A marca é no discernimento daqueles que servem em espírito. Muito obrigado, nós te louvamos, em nome de Jesus.